Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as plantas. E hoje é dia 1º de julho de 2020, quarta-feira, iniciamos mais um mês, graças a Deus. E hoje nós vamos então continuar com a nossa matéria sobre as plantas, tá legal? A nossa matéria tá lá no livro integrado, na página 247 a 250, tá bom? Não se esqueçam de colocar a data. E nesse vídeo que eu preparei para vocês, tem algumas imagens, tem algumas fotos. E eu preciso que vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem a matéria, tá bom? Então vamos lá. As plantas e os componentes não vivos. Por que a gente separou as plantas e os componentes não vivos? As plantas, nós sabemos que são seres vivos, certo? Porque elas nascem, crescem, podem se reproduzir ou não, envelhecem e morrem, correto? E os componentes não vivos são aquilo que não tem esse ciclo de vida, como pedra, a água, o ar, certo? Então, vamos lá. Ao contrário dos animais, as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento. Para isso, elas precisam de água, ar e luz do sol. A água ela é retirada do solo pelas raízes. Aí saiu errado. Pelas raízes, tá bom? A água ela é retirada do solo pelas raízes. O que são as raízes, galera? As raízes são esses pedacinhos de caule, né? Que vocês sabem bem, que fica enterrado abaixo do solo, correto? Além de participar da produção do alimento, a água é usada para levar substâncias de uma parte da planta para outra, ou seja, da raiz, né, para o caule e do caule para as plantas. Entre essas substâncias estão os sais minerais, que também são retirados do solo e necessários para a sobrevivência da planta. A planta ela não vai sobreviver se não tiver a água e os sais minerais necessários, tá legal? O solo é onde a maioria das plantas ficam fixadas, que é onde as raízes ficam. Há também plantas que vivem na água de rios e de mares, que nós já aprendemos que são as plantas aquáticas, correto? Como a Vitória Régia. Lembra que nós estudamos isso? O ar é composto de vários gases, entre eles o gás oxigênio, que é o que nós respiramos, que é o que nós podemos falar O2, né, que é o que está lá na nossa tabela periódica, e o gás carbônico, ou CO2. Por meio das folhas, a planta retira gás carbônico do ar para fabricar o próprio alimento, um tipo de açúcar chamado glicose, tá legal? Então, o gás carbônico, ele é retirado da planta para fabricar o próprio alimento da planta, que nós chamamos de glicose, tá legal? Lá na tabela periódica, ela é conhecida como C6H12O6. Nesse processo, chamado de fotossíntese, é produzido também o gás carbônico que é liberado para o ar. Tá bom? Todo esse processo de transformação dos gases é chamado de fotossíntese. Na respiração da planta, ocorre o contrário do que ocorre na fotossíntese, na respiração. Ele retira o gás do oxigênio do ar e elimina o gás carbônico que é liberado para o ar. Vocês podem ver aí. Ele retira o gás oxigênio do ar e elimina o gás carbônico. Ou seja, entra o oxigênio e sai o gás carbônico para a respiração da planta. Já sabemos que as plantas são muito importantes para o ambiente e os seres vivos. Elas nos ajudam a proteger o solo, a manter a qualidade do ar e servem de alimentos aos outros seres. Muitos animais e até mesmo os seres humanos se alimentam de partes de plantas, como as cenouras, né? A alface.
Outras vezes, as plantas são usadas como abrigos. Aí nós podemos ver os pássaros se abrigando no tronco de uma árvore. A nossa matéria está lá nas páginas 247, 248, 249 e 250. Lá na página 248 tem uma atividade que nós já fizemos, tá legal? Então vocês não precisam fazer. Só façam a página 250. E até amanhã. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, tá legal? E não se esqueçam que sexta-feira é dia do nosso arraiá. Um beijão.